Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom estarmos aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 30 de junho. Nós estamos aí encerrando o nosso mês do Sagrado, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, né? Que a nossa igreja, com tanto carinho, dedica esse mês de junho. E daqui a pouco estamos entrando aí no mês de julho, que é um mês também muito importante para a nossa igreja, dedicado a São João, São Pedro, a grandes santos da igreja, e também dedicado ao sangue de Jesus, né? Então que a gente possa vivenciar esse mês que daqui a pouco se inicia da melhor forma possível. E hoje, nessa manhã, vamos fazer a nossa Lectio Divina, contemplando os nossos 4 passos, né, da nossa Lectio, que é a leitura da palavra, a meditação, a oração e a contemplação. Então que nessa manhã você possa comigo fazer esses passos de meditação da palavra, de oração com a palavra de Deus e escutar o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Mas antes mesmo de lermos, antes mesmo de começarmos, vamos pedir o auxílio daquele que é nosso advogado, daquele que é o nosso paráclito, daquele que é a promessa viva para nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Tomemos juntos a nossa palavra no Evangelho de hoje, que está lá em São Mateus, capítulo 8, os versículos 28 a 34. A minha versão é a versão da Ave Maria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, elas purificam e perdoem todos os nossos pecados para sempre. Amém. Quando lemos essa palavra, a gente consegue imaginar essa cena, a gente consegue visualizar bem esse momento em que Jesus passa ali pela cidade, né, pela terra dos Gadarenos. Essa palavra a gente conhece ela bem, né? Como os possessos de Genezaré, e daí nos evangelhos, os evangelistas São Marcos e São Lucas, eles também retratam essa passagem, até com um pouco mais de detalhes, né? E daí a gente consegue imaginar Jesus passando por aquela terra, e daí ele passa perto de um cemitério. E ali tem 2 pessoas, né, possessas por demônios. Aqui não fala que é um só demônio, mas vários, né, possessos de demônios. Então eram mais de um que possuíam aqueles homens. E aí
aqueles homens, Jesus ele não tinha falado nada, mas eles vão até eles e reconhecem Jesus ali sendo o próprio Filho de Deus e pedem para Jesus não os atormentá-los antes do tempo. Jesus, ele não fala nada. Os demônios ali que estavam naqueles homens ficam tão incomodados com a presença do Filho de Deus que dizem, olha, se você vai nos expulsar, nos manda para aqueles porcos que estão ali. Jesus ele só diz uma palavra, ide. E aí os demônios entram naquelas manadas de porcos e se atiram no precipício, né? É uma palavra que a gente conhece, a gente já escutou ela. E daí aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, e aqui no versículo 33, dizem que ali tinha alguns guardas e eles fugiram, né? Para contar na cidade tudo que tinha acontecido. É uma marca também que as pessoas que estavam com Jesus, que sempre viam os milagres, que viam as curas, as libertações, eles corriam para a cidade para contar para as pessoas, né? E daqui a gente vê que os guardas, eles correm para contar o que tinha acontecido com aqueles homens que sempre ficavam lá no cemitério, porque as pessoas conheciam, né, esses homens, porque a palavra fala que eles gritavam, eles eram agressivos. E aí eles contam, e as outras pessoas também que estavam ali ficam um pouco assustadas, né? Tanto que mandam Jesus embora, tanto que mandam Jesus se retirar. E aí a gente passa a meditar nessa palavra, nosso segundo degrau da nossa lectio. Aqueles homens que estavam ali no cemitério, a palavra fala que eles eram agressivos, eles gritavam, eles se machucavam, as pessoas que estavam perto. E as pessoas daquela cidade, elas não conseguiam controlar eles, não conseguiam subjugá-lo, não conseguiam prendê-lo, porque eles se soltavam, eles eram fortes e agressivos. E aí eles colocaram essas pessoas num lugar onde eles ficavam, onde eles não podiam machucar mais ninguém, que era o cemitério, que para nós é um lugar de partida, é um lugar de morte. E aí eles são colocados ali. E toda aquela cidade conhecia aquele lugar. Sabia que por ali tinha 2 homens muito agressivos, porque eram possessos pelos demônios. E a palavra de Deus, ela diz que eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Olha só, Jesus ele é soberano no céu, na terra e nos infernos. Os demônios também sabem que Jesus ele é o próprio Deus encarnado. E Jesus não bateu boca, hora nenhuma, com esses demônios, né? Jesus ele só dá uma ordem para aqueles demônios: ide, pode ir. E eles vão para os porcos, eles vão para aqueles animais que são considerados, né, que vivem na lama, que comem da lavagem. Jesus, nessa passagem, onde se encontrava uma realidade de morte naqueles homens, onde se encontrava uma realidade de até abandono, porque as pessoas não conseguiam fazer mais nada, Jesus ele restitui a dignidade de filho de Deus daqueles homens. Jesus ele liberta, sim, liberta dos demônios, né, que se apossavam daquele homem, mas principalmente devolve a dignidade. Porque aqueles homens, com certeza, eles passaram a não ser mais agressivos, não ser da forma que eles eram, e passaram a conviver novamente com os outros irmãos em comunidade, porque é isso que Jesus faz. Quando ele liberta, ele devolve a dignidade de filhos de Deus, né, das garras, porque o demônio ele só quer nos destruir, ele só quer nos matar. O mal ele traz isso para as pessoas, ele traz ele retira do meio, ele traz o mal, ele deixa a pessoa no fundo do poço, no lugar de morte. E é isso que Jesus, na palavra de Deus, ele nos traz hoje, a libertação de todos os males, de todos os pecados, de todas as limitações, porque ele é o próprio Deus. Portanto, que esse Jesus que continua libertando, que continua transformando, que continua curando, que ele possa vir nos libertar a nossa vida, as áreas que são ainda aprisionadas pelo mal, que ele possa nos libertar no dia de hoje, que possamos rezar juntos.
pedindo essa graça, que Jesus ele possa nos visitar o nosso coração nessa manhã, visitar a nossa vida, a nossa história. Que Jesus, que não se cansa de passar na nossa vida, de passar no nosso dia, na nossa história, que Ele possa passar por nós. E onde nós estivermos vivenciando essas prisões pelo pecado, pelo mal, que onde o mal tem tido voz na nossa vida, na nossa história, ou nas pessoas da nossa família, seja nos vícios, que possa encontrar a libertação em Jesus. Jesus, Filho de Davi, Filho do Deus Altíssimo, nós queremos te pedir nessa manhã a libertação de todos os males, a libertação de todos os demônios que nos aprisionam, que aprisionam a nossa história, que pelo teu sangue precioso derramado na cruz nós sejamos libertos nesse dia. Que o Senhor possa nos devolver a dignidade de filhos, que o Senhor possa devolver à nossa vida, à nossa história, aquilo que nós perdemos para o mal, por nossas escolhas muitas das vezes, Senhor. Mas em Tua presença, nós declaramos que nós somos filhos do céu, filhos do Deus Altíssimo. E pela eleição que o Senhor nos deu, no nosso batismo de profetas, de sacerdotes e reis, nós declaramos que o mal não vence na nossa vida e na nossa história. Nós declaramos o Teu senhorio sobre nós. Nós declaramos que somos Teus. Nós declaramos que somos inteiramente Teus, que o nosso passado, que o nosso presente, que o nosso futuro está em Tuas mãos, Senhor. Por isso, socorre-nos nessa manhã, liberta-nos, restaura-nos e nos dignifique nessa manhã, Senhor. Pedimos a presença do Espírito Santo que possa selar no nosso coração essa palavra, que possa selar no nosso coração esse mistério, para vivenciar essa libertação e essa vida plena em Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. Que você possa orar na linguagem do Espírito, pedindo que o Espírito Santo te preencha, te encha da maior graça do céu. Vem, Espírito Santo. Shiriarabare cantare yaralabare shurere. Shiriararari yaralabare cantare yaralabare yaralabas. Shiriararari yaralabare yaralabare. Shiriararari yaralabare. Shiriarari yaralabare yaralabare. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. E ainda nessa oração, quero partilhar a oração do dia separado para nós no Missal Romano, em que diz: Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia, contemplando as maravilhas de Deus, que possa brilhar em nós essa luz da verdade, essa luz da palavra, essa luz de Deus, e que não resplandeça sobre nós essas trevas do erro. Te convido a, nesse dia, deixar resplandecer sobre você essa luz de Cristo, essa luz que emana, que precisa emanar de nós enquanto cristãos, que precisa ser visível em nós. Essa alegria, essa paz, essa constância que só Jesus ele é capaz de dar. Portanto, que no seu dia você seja essa luz de Cristo para os seus irmãos, no seu dia, no seu trabalho, onde você estiver. Que onde as trevas do pecado, as trevas da indiferença, as trevas do mal estiverem, que nós possamos levar essa luz de Cristo, iluminando os corações, iluminando as histórias e trazendo a cultura de Pentecostes. Que Deus muito te abençoe. Você que nos acompanha todos os dias aqui nas redes sociais da SCBH, não esquece de deixar seu like. Não esquece de comentar se você gostou dessa partilha de hoje, ou dos nossos irmãos que vêm aqui durante a semana partilhar a palavra de Deus, partilhar essa experiência.
Amanhã nós estamos aqui novamente para partilhar mais da Palavra de Deus. Acompanhe aí toda a programação da RCCBH, que está muito boa, que está muito legal. E compartilhe mesmo nas suas redes sociais, com as pessoas que você conhece e aquelas que precisam do anúncio da Palavra de Deus. Que Deus muito te abençoe. Nós estamos reunidos e continuaremos sempre unidos, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.